Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ainda nesses estudos teológicos sobre as processões divinas, agora vamos responder a questão proposta, e que inclusive está também na Suma Teológica, mas aqui abordada de uma maneira diferente. Se deve haver mais alguma processão em Deus, além daquelas duas, que é a geração, pela qual o Filho procede do Pai, e a expiração, pela qual o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. São duas, portanto, as processões. Se deve haver mais alguma processão em Deus? Respondo, não deve haver outra processão além da geração e da expiração, porque, conforme explicado, a processão que gera o Filho, isto é, o Verbo de Deus, torna-se específica mediante a expiração, quando o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Ou seja, isso é específico, conforme explicado. Na verdade, eu me reporto a um vídeo anterior, quando eu explicava a relação que as processões tinham entre si. De qualquer modo, o Espírito, quando procede do Pai e do Filho, ele, de certa forma, ele contém já a própria Trindade, daí que nós podemos dizer que, logicamente, enquanto um ente, né, Deus, então, aí já é específico, né? Ele entrou, ele se revestiu da sua própria forma, que é justamente o que Aristóteles chamava de espécie. Ora, se há especificidade em uma processão divina, ela pode estar apenas no ato, porquanto é formal. Essa processão, na verdade, é a relação que nós diferenciamos, né? Porque diferenciamos Pai, do Filho e do Espírito Santo, por meio dessas relações que surgem das processões, e que eu ainda cunhei um terceiro termo, chamei de movimento. Se então existe uma especificidade numa processão divina, ou seja, num desses movimentos de Deus com respeito a Ele mesmo, só pode estar no ato, claro, só pode estar no próprio Deus, porquanto é formal. E formal porque justamente contém a forma de Deus. E aqui é importante que nós nos atentemos a essa formalidade da relação, porque ela é uma formalidade lógica, né? Na realidade, nós sabemos que uma só é a natureza, mesmo entre essas três pessoas, que são consubstanciais. Que é o que eu digo em seguida. É claro, Deus não possui espécie, tornando absurdo declarar uma adicional processão, a qual admitiria um outro Deus, ou seja, outra pessoa divina. E aí eu faço a citação de um outro pensamento que não veio a propósito desse texto em particular, mas que estava em outro lugar, ainda dos meus escritos, onde eu digo, até para facilitar o entendimento disso, que a forma de todas as coisas está em Deus. E como tudo está em Deus, todas as coisas possuem a mesma forma. Perdão, todas as coisas possuem forma diferentes, né? E Deus, a forma, quer dizer, Deus possui a própria forma. Por isso se diz que a possibilidade está em Deus, pois, conforme Aristóteles, se uma coisa é possível, na verdade, o é a sua forma, quer dizer, a sua forma que é possível, pela qual se reconhece a coisa.
E aí, continuando a argumentação, e assim, se não há indivíduo como Deus, né? Falar da forma de Deus, né? Ou nós caímos no vazio ou nós caímos no infinito. Na verdade, é dele que é dele a forma, né? É dele que surge a forma, é dele que partem as espécies e a própria individuação dos indivíduos que ele cria. E assim como nos indivíduos da Santíssima Trindade também existe formalmente, né, a mesma substância em cada uma das três pessoas. Então não há indivíduo como Deus. Quis ut Deus? Quem como Deus? Aquilo que é aquela frase, né, que é atribuída a São Miguel Arcanjo. A espécie da expiração divina que gera a terceira pessoa da Santíssima Trindade encerra o seu próprio termo, tendo em vista a absoluta unidade de Deus, como eu dizia, o qual é possuidor da sua forma. Deus é o único, é aquele único que possui a sua forma, a qual é sua essência mesmo. E aí, citando Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, primeira parte, questão 42, artigo 2º, abre aspas, nenhuma forma se distingue senão pelo seu gênero. Omissis. Ora, duas diferenças há entre as divinas pessoas, a saber, a de origem e a relação, que embora não difiram realmente, diferem contudo pelo modo de significar, pois a origem significa um ato, como geração, e a relação uma forma, como paternidade. Fecha aspas. Santo Tomás de Aquino deixa o nome de relação para quanto se chamou aqui de movimento. Porque se é um ato e uma forma, na verdade, o que existe é a adequação, né, do ato à forma. Quer dizer, a geração é um ato que se adequa a uma forma, essa forma é a forma da geração. Então, eu chamo movimento já isso em todo esse conjunto. Até, modéstia à parte dizendo, até facilitando um pouco as coisas na nossa cabeça. Então, para o que se chamou aqui de movimento, né, esses dois conceitos que têm em comum as processões divinas, a saber, a geração e expiração. Diz o doutor Angélico que aquilo que resulta da geração é uma forma, e tal é a paternidade. A forma só se distingue pelo seu gênero, ele também disse, pois, logo, a geração pela qual o pai se torna pai, ou seja, torna presente a forma da paternidade, é, com efeito, sui generis. Ou seja, tem um gênero próprio. Repetindo o que já dissemos, se tratar de um ato e não de potência alguma, que nem precisava relembrar essa altura do raciocínio, a expiração então difere da geração enquanto forma. O ato é o mesmo, ainda no seu gênero, porque ela é específica, a expiração. Ela é específica no gênero da geração. Contudo, como se viu, se assim se diferenciam, na verdade são iguais, já que a origem, Santo Tomás falava de uma origem
que é o ato, né? Da onde surge, da onde vem um ato, a origem do movimento. A origem é sui generis. É claro, sui generis só pode ser sui generis porque a origem é o próprio Deus. O que é correto para a natureza divina. O corolário é que a Trindade de Deus reivindica a duplicidade de processões e vice-versa. A duplicidade de processões também reivindica a Trindade divina, onde só pode haver 3 pessoas. Numa unidade, tanto o Espírito procede daqueles cujo vínculo é a geração. A inspiração é necessária à geração e a geração é necessária com a inspiração, ou seja, concomitantemente. A duplicidade, na sua vez, que fica até refletida naquilo de Santo Tomás, né? A origem e a relação. Então, se nós formos para o absurdo e dizer que Deus pode fazer alguma outra coisa além disso e ainda permanecer na própria essência, né? Daí você já percebe que realmente só podem ser 2 as processões, porque não há mais não há como se fazer mais do que no caso da geração, né? O ato que gera tem a forma daquele que é gerado e isso, então, como é genérico e distinto ao mesmo tempo, então possui alguma coisa de específica que é o último elo da ligação, né? Dessa corrente, que é a expiração, que, como eu disse, essa expiração aqui encerra o termo do movimento, né? Ou das processões. Então, esgotando eles, eu entendi tudo sobre as processões divinas, né? E não é nem concebível, né? Uma 4ª pessoa divina, uma 5ª pessoa divina, ou uma outra forma de processão. Então, eu dizia, né, que a duplicidade, na sua vez, é proveniente do número de pessoas das quais procedem a terceira. Porque, de fato, como existe isso de unidade entre o Pai e o Filho, essa unidade, pois então mesmo é o Espírito Santo. Mas eles precisam ser um até que proceda dos 2 o Espírito Santo. Quer dizer, a unidade não vem do Espírito, né? A unidade ela está no Espírito, né? Que está em Deus e é o próprio Deus. Então ela não tem começo, não tem fim, é como um círculo, é eterna essa unidade. E todavia a unidade verídica de que existe uma processão só do Pai e do Filho consiste na unidade, que eu acabei de falar. Deus é uno, logo não pode haver mais do que as processões da geração e inspiração em Deus, que era o que nós queríamos responder na pergunta inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.